Gente, então nós vamos aqui começar essa manhã de nosso quinto estudo, seguindo os 6 capítulos de Efésios, essa carta maravilhosa que foi estudada aqui numa das nossas classes um ano atrás. Léo era professor, né? E eu citei para vocês da última vez em que estive aqui, que fiquei sabendo por conta desses estudos, pesquisando um bocadinho, um livro que eu comprei no tempo do seminário, já faz um bocado de tempo, de um estudo de um ano inteiro, 48 sermões, estudos que Calvino fez, começando em maio de 1558, na sua igreja lá em Genebra. Então ele gastou um pouco mais de tempo do que a gente está gastando aqui. Foram 48 mensagens. Eu li algumas, e mensagens assim bem completas, não podia ser de outra forma. Nós resumimos um pouco mais para caber em 6. Hoje esse capítulo de Efésios, que é o objeto do nosso estudo, tem 33 versículos, e como os demais, os anteriores que foram estudados até aqui, o 6º também é de uma riqueza tão grande que é virtualmente impossível a gente fazer estudo expositivo sem, nesse período aqui de 1 hora ou alguma coisa assim, sem deixar como tarefa domiciliar, como dever de casa, muito mais coisa do que o que é possível refletir e pensar aqui nessa hora. Mas de qualquer forma é assim que nós vamos fazer, procurando seguir tanto quanto possível esse ordenamento dos versículos, desde o 1º até o versículo 33. E nós vamos ler, não o capítulo inteiro agora, mas à medida em que eu for citando esses segmentos, a gente lê 2, 3 versículos e assim faz alguns comentários. Então, o que Paulo vem tratando, e especificamente no capítulo 4 e agora nesse capítulo 5, tem a ver com a coisa preciosíssima, que é a integração da doutrina, da formulação ética, da construção do pensamento doutrinário com a experiência, com o comportamento. A insistência das Escrituras, e nesse texto em particular, para não dissociar uma coisa da outra. Não existe doutrina sadia que não se reflita num comportamento, numa ética, numa vida pura, santa. Não existe a menor chance da gente dizer: esta é uma igreja cuja doutrina é sólida, é consistente, é sadia, a menos que esta saúde doutrinária esteja sendo a cada momento, a cada instante, atestada pela experiência de pureza, de santidade e de comportamento eticamente cristão. Então, depois de ter enunciado de maneira profunda, poderosa, maravilhosa, extraordinária, o que a gente tem visto aqui nesse exame versículo a versículo da carta aos Efésios, o que Deus fez, o que Deus planejou, de onde Ele nos tirou, a construção da igreja, essa unidade maravilhosa, nos imprimindo na vida e no coração uma nova identidade, exclusiva, singular, de povo de Deus. Agora então Paulo começa a descrever o comportamento, a ética, a experiência de vida que obrigatoriamente acompanha essa identidade, essa salvação, essa experiência de recuperação da imagem de Cristo no nosso coração, na nossa vida, no nosso ser. No capítulo 4, Paulo já descreveu uma série de elementos que compõem essa experiência, esse modus operandi da doutrina saudável da vida, da nossa nova identidade. E agora no capítulo 5,
ele expande ainda um pouco mais, ou avança nessa mesma descrição de questões que, segundo ele, convém ou não, como resultado, como desdobramento lógico e natural do novo povo que em Cristo Deus criou. A nossa nova identidade tem que ser necessariamente acompanhada por uma conduta, por uma experiência de comportamento, por relações, por padrões distintivos e novos. Vamos ler aqui os 2 primeiros versos do capítulo 5 de Efésios, então, e assim alguns comentários vão sendo feitos. Vocês têm aqui nessas 2 telas, espero que vocês estejam conseguindo ler. Quem está bem lá atrás consegue ler aqui a tela? Que bom, então vocês estão conseguindo, todo mundo consegue. Apagamos aqui a luz para ficar um pouco mais visível. E ali há tópicos apenas para a gente guardar e memorizar um pouquinho mais. E o que Paulo começa a dizer nesse capítulo 5, que na verdade ele é completamente ligado ao que veio anteriormente. E o que ele diz é o seguinte, verso 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E esses 2 versos aqui já apresentam para nós alguma coisa do que fui antecipando. Paulo dizendo assim, olha, o comportamento, a sua vida, vocês vão andar, a sua jornada, a sua experiência, os padrões em que vocês haverão de viver, as relações pessoais, e daqui a pouquinho nós vamos ver que ele explora aqui uma relação fundamental das relações pessoais. Tudo isso tem que ser uma projeção de uma identidade que vocês têm agora em Cristo. Andai em amor, sede imitadores de Deus como filhos amados. Só convém um determinado tipo de padrão de vida, de experiência, de conduta, de trato de uns para com os outros, a quem tem essa identidade, essa marca característica de filho de Deus, por conta do que Jesus na cruz do Calvário fez. Então, sede imitadores de Deus como filhos amados. É Paulo dizendo assim, olha, imitar o comportamento, as características, as virtudes de Deus, bem expressas e inteiramente expressas na pessoa de Jesus, é o que convém a vocês que têm identidade de filhos. Ao filho convém um único tipo de procedimento, de comportamento, é o que imita as virtudes do seu pai. E no verso 2, Paulo insiste no que já havia sido a mesma expressão que ele já havia utilizado anteriormente, essa de fazer contraste entre uma experiência, vocês anteriormente andavam nas trevas, andavam desta forma, agora, numa situação diametralmente oposta, antagônica, antitética, vocês têm que andar no amor. Vale dizer, você já deve ter ouvido muitas vezes isso, que o termo usado aqui, daquelas 3 palavrinhas que o grego, não entendo de grego, mas sei ler comentário, dos 3 termos traduzidos para a nossa língua portuguesa por amor, um deles trata do amor de homem e mulher no sentido mais sexual do termo, amor eros, um outro termo frequentemente usado no Novo Testamento também, filéu, que trata do amor, da amizade propriamente dita, relações de amor entre pessoas. O termo aqui é o termo que traz a marca do amor de Deus, ágape,
andai em amor, exatamente como Cristo nos amou, amor que teve uma expressão no sacrifício seu por nós, por mim, na cruz do Calvário. Então não existe outro padrão maior, mais elevado, como referência que Paulo me impõe, sendo eu filho de Deus, segundo toda a identidade, todo o plano, todo o projeto que foi descrito anteriormente. E o verso 2 também destaca uma coisa interessantíssima e importante para a gente lembrar que, olha, essa vida de crentes, amando-se, tratando-se à semelhança do amor de Cristo por nós, amor sobretudo sacrificial, é o verdadeiro culto a Deus, é o fumo que agrada às narinas do Senhor, é o aroma suave, é o cheiro da experiência cristã que agrada como culto, sacrifício suave a Deus, sobre todos os outros, sobre todas as outras expressões de culto, de adoração, de louvor, essa experiência, essa dinâmica da vida em amor, à semelhança do amor de Jesus, amor sobretudo sacrificial, de entrega, é a melhor expressão de culto. Então sempre que a gente pensar em culto, em adoração, é bom que a gente reflita a respeito do que a gente esteja vivendo, especialmente nas relações de uns para com os outros, porque ali está um lance especial, uma amostra muito objetiva da natureza do culto que se presta a Deus. Os textos das profecias do Antigo Testamento, vários deles, Isaías, para ficar num texto só, numa profecia só, mas vários, insistem nessa conexão entre doutrina, entre identidade do povo de Deus e o seu comportamento. Insistem em dizer que o verdadeiro e aceitável culto é o culto que tem a marca de um comportamento que se expressa em relações refletidas no amor. E o texto prossegue no verso 3, vamos ler agora até verso 4, com vários termos assim, que são bem arcaicos, que a gente não costuma utilizar normalmente na nossa conversação, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer nomeiem entre vós como convém a santos. Outra vez Paulo dizendo, existe alguma coisa completamente inconveniente a quem tem a identidade que vocês têm, filhos de Deus, imagem posta pelo selo do Espírito Santo agora em vocês. O que é conveniente é o oposto a essas coisas que ele ilustra e exemplifica aqui. Impudicícia é uma tradução de um termo que a gente está bem familiarizado, do grego, porque ele dá origem a várias palavras do nosso vocabulário. É o termo porneia, tudo quanto esteja associado à obscenidade, a relações sexuais fora do contexto para o que Deus as estabeleceu, ou seja, o contexto do compromisso do casamento. Coisa tão demodê hoje, nesses tempos difíceis pelos quais a gente vive, mas é isso que Paulo diz aqui: impudicícia, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer nomeiem entre vós, nem falem dessas coisas, porque isso é vergonhoso. É uma conversação muito comum, como se Paulo dissesse assim, aos não santos. Era típico do comportamento de vocês antes de serem resgatados pelo sangue de Jesus, mas agora nada disso deve sequer nomear-se entre vocês. E ele prossegue dizendo a respeito do que a gente fala, verso 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Toda vez que eu leio esse texto, esse termo aqui, dou intimamente alguma risada, porque me lembro de um pastor que pregou mais de 10 anos aqui entre nós, e lendo o texto, ele leu para dizer o seguinte: uma vez, meus irmãos, contou essa história aqui,
eu pedi a uma irmã para ler esse texto na minha igreja, e ela leu, o termo diz assim, nem chocarrices, e ela leu, nem cachorrice. E ele disse assim: minha irmã, não se aveste não, porque é tudo a mesma coisa. Chocarrice ou cachorrice é tudo igual. Leu certo, minha irmã, vamos em frente. Então eu não esqueci do termo. E no final das contas, cachorrice ou chocarrice significa piada indecente, é fazer graça daquilo que Deus santificou. O sexo é acabar com, de alguma forma, banalizando o que Deus estabeleceu para o benefício dos seus filhos. Agora a imagem recuperada pelo sangue de Jesus, mas tratando disso de maneira vulgar. Diz ele, coisas essas inconvenientes. Vejam que houve a repetição no verso 3, isso convém aos santos. E ele diz, estas antíteses de comportamento são inconvenientes a vocês. Antes, pelo contrário, ações de graça. Então, maravilhoso que Paulo vinha fazendo aqui, fez no capítulo 4, prossegue fazendo uma observação negativa, isso não convém, e propõe uma alternativa abençoadora. Nesse caso, as ações de graça. É como se fossem coisas que sejam mutuamente exclusivas. O coração, a boca como expressão daquilo que enche o nosso coração, a nossa mente, cheio de ações de graça, naturalmente expulsa do seu linguajar as coisas inconvenientes, que são sujas, que são obscenas. E aqui não existe nenhum tom moralista, é um tom bíblico, essencialmente bíblico, de Paulo dizendo o seguinte, coisas que convêm a mim, a você, a igreja de Jesus, segundo a sua identidade, e coisas que são absolutamente inconvenientes, que não devem sequer ser nomeadas entre o povo de Deus. Ações de graças, quem agradece o tempo todo, e o termo aqui é Eucaristia, e os que conhecem o texto dizem que Paulo, de alguma forma, usou um jogo de palavras, porque conversação torpe, conversas inconvenientes, chocarrice é um termo que no original tem uma fonia semelhante, parecida com Eucaristia. Diz ele, olha, vocês precisam se encher, lábios cheios, como expressão de um coração muito agradecido, diária e constantemente agradecido a Deus. Essa é a maior arma à disposição do povo de Deus para se livrar das conversas que são inconvenientes, que fazem mal. Ser grato, e aqui não está exatamente no escopo do que a gente está lendo, é também um antídoto bendito, maravilhoso para o ressentimento no nosso coração. São coisas que não convivem. Quanto mais agradeço a Deus, menos ressentido e amargurado com a vida eu fico. Quem vive diante de Jesus, vive a sua vida com o Senhor, enfrentando um montão de lutas, porque esse é o estado típico da nossa experiência aqui nessa terra, com Cristo, com Jesus, mas dando graças, e isso vai ser visto ainda um pouco mais nesse mesmo capítulo. Se protege do veneno da amargura e do ressentimento, também se protege do desperdício que é conversar nos termos das chocarrices, da cachorrice, como você queira, da conversação torpe, coisas que são inconvenientes. Como mais adiante nós vamos ver, Paulo fala da experiência de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Vale dizer aqui que se há uma maneira de se entristecer o Espírito, e nesse sentido se esvaziar um bocado do Espírito,
é o uso indevido e impróprio do linguajar, nos termos das coisas obscenas e de muitas outras conversações inconvenientes. Leia esse Tiago capítulo 3 para você ficar assustado com o poder da linguagem, desse instrumento que Deus colocou ao dispor do exercício da sua própria glória. Por isso que Paulo diz, antes ações de graça. E ele prossegue dizendo o seguinte, versos 5, 6 e 7, vejam comigo aí, sabei, pois, isso. Interessante que daqui por diante, ele apresenta o que pastor John Stott, cujo comentário a gente tem seguido aqui, além de outros, mas especialmente o dele, 4 grandes razões adicionais a tudo que já havia sido dito, para eu viver em santidade e em pureza, como povo de Deus, na imitação do caráter do meu Pai. Primeira razão, diz ele aqui, sabei, pois isso, verso 5, nenhum incontinente, o que não tem domínio próprio, o que não governa a sua vida, os seus impulsos, as suas cobiças, viram aqui que no verso 3, quando Paulo falou de impureza, de pornografia, ele falou de cobiça, é um coração que cobiça de maneira indevida e imprópria, coisas para o seu próprio prazer. Diz ele no versículo 5, o incontinente, o impuro, o avarento. Interessante associar aqui a avareza a esses outros pecados, que é idólatra. E aqui nesse ponto é como se Paulo dissesse assim, olha, no final das contas, estes tipos de pecados todos têm a sua raiz essencial na idolatria. Idolatria é bem mais do que ter em casa uma imagem, é muito mais do que isso. E se estabelece a idolatria, inclusive no coração do salvo, sempre que invertem-se os amores. E aqui é o uso de uma didática de Santo Agostinho. Pecado é um amor mal posicionado, indevido. Sempre que alguma paixão, alguma coisa, e pode ser a coisa mais justa, mais santa e mais reta, subverte a preferência, a predominância no meu coração ao amor de Deus, a Ele sobre todas as coisas, aí se estabeleceu a idolatria. E nesse caso, as questões associadas ao desejo sexual, as questões associadas ao dinheiro, a cobiça e cobiças de várias naturezas, diz Paulo, tudo isso é idolatria. Vocês precisam deixar todos esses desejos sob o controle do Espírito de Deus, amando mais ao Senhor, privilegiando o seu reino. Estes tais, diz Paulo no verso 5, não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. O que Paulo diz aqui é o seguinte, olha, um grande argumento, seríssimo argumento, que tem a ver com o que vai acontecer no futuro, é que vai haver um julgamento, vai haver uma destinação final para a minha vida, para a minha alma. E os que vivem arraigados, não em amor, mas enraizados nos caminhos da idolatria, com vários deuses associados às paixões do corpo, do sexo, ao coração cobiçoso, ao coração ligado ao dinheiro, estes não herdarão o reino de Deus. Então Paulo aqui sobe o padrão, aperta a exegese para dizer o seguinte, olha,
além de você ser templo do Espírito Santo, que é uma grande razão que ele explora, especialmente na carta aos Coríntios, vocês precisam viver como santos, porque em vós habita o Espírito de Deus, vocês são templo do Espírito. Este é um grande argumento. Outro argumento que ele acabou de usar aqui repetidas vezes: vocês têm um comportamento que convém, dada a sua identidade de filhos de Deus, de santos. Ele avança para elencar aqui 4 novos argumentos, o primeiro dos quais é esse seríssimo: no futuro haverá um juízo, um julgamento. Então, atenção! E o recado é para o povo de Deus. Não significa dizer, você já estudou isso aqui, que eu posso perder a salvação. Não vou perder. Mas o que Paulo diz é o seguinte: quem vive na sistemática prática da idolatria, vá à primeira carta de João, você vai entender essa diferença. Mas quem vive de maneira lúcida, consciente, sistemática, tendo recebido a iluminação do Espírito de Deus, na prática do pecado, destes pecados aqui, de outros tantos, esse não tem parte no reino de Deus. Esse demonstra, com a praxis da sua vida, com o seu modus operandi, com a maneira como se relaciona com as coisas da vida, com as paixões da vida, com os amores da vida, que não é dos salvos. Esses dias, conversando com alguns irmãos, um pastor e alguns outros, a gente falando de um outro assunto, um deles, o pastor, disse assim: olha, se referindo a alguns dos pais da igreja, sempre que a gente ouve um sermão, e a formulação não era dele, original, a gente precisa refletir sobre essa questão fundamental. Eu estou salvo, minha vida demonstra, por meus amores, por minha experiência pessoal, por minhas relações, que eu sou salvo. Não quero aqui minhocar a cabeça de ninguém, dos meus irmãos e das minhas irmãs, mas apenas dizer que o alerta de Paulo me foi dado, a mim e a você. Não é um discurso para incrédulos, para gente de fora da igreja. É Paulo ensinando a igreja em Éfeso, dizendo: olha, atenção, haverá um julgamento, e esses que vivem na sistemática prática desses pecados não herdarão o reino de Deus. Ele diz: fujam das conversações vãs, porque certamente havia muitas conversas circulando e doutrinas espúrias, por exemplo, a dos gnósticos, que faziam separação entre o corpo e o espírito, para dizer o seguinte: olha, o corpo, a matéria, é por si impura, então o que quer que se faça com o corpo não tem nenhum reflexo, impacto na vida espiritual. De outro lado, os que malbaratavam a graça de Deus, e Paulo ensina isso na carta aos Romanos, para dizer: olha, cuidado, a graça me livra da lei, mas não é aquilo que na teologia se chama de antinomianismo, ou seja, porque a graça se estabeleceu na minha vida, eu não tenho que dar conta de nada para ninguém. Não existe lei, não existe ética a se observar e a se viver. Conversações vãs, vocês querem ver uma que é antiquíssima e que circula até hoje? É a conversa do universalismo, que diz que no final das contas tudo vai se resolver por causa do amor de Deus, todos serão salvos num pacotão único e comum da salvação. Paulo diz: não, de jeito nenhum, vai haver julgamento, e haverá separação entre salvos e não salvos. Por mais chocante que essa expressão doutrinária possa ser à minha mente humana, mas a Escritura afirma de maneira reiterada que assim será, contra a ideia universalista da salvação de todos, com exemplo de conversação vã. E ele avança para dizer no verso 8, um segundo argumento para eu viver na santidade. Diz ele assim: pois outrora erais trevas,
verso 8 é o verso que eu estou lendo agora. Porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Outra vez o termo andar, que é sinônimo de comportem-se, vivam, façam a sua jornada, nos termos descritos assim, próprios dos filhos da luz. O argumento aqui é o argumento da luz, essa metáfora tão especial, tão clara de nosso entendimento. Paulo dizendo assim, olha, vocês agora são luz. Nem diz, e diz mais do que vocês estão na luz, ele diz, vocês são luz. Essa nova identidade, impressa pela marca, pelo selo indelével, imperdível, salvador do Espírito Santo, fez de vocês luzes, luzeiros. Então, andem nesses termos próprios da luz. Verso 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Olha, o argumento de Paulo, primeiro, haverá juízo. Segundo, quanto ao que se passou no passado e o que se passa no presente, vocês eram trevas, agora são luz. Então comportem-se de maneira adequada e coerente, compatível com essa nova experiência, essa bendita realidade. Vocês são luz. O que vive na luz, o que é luz, o que foi feito luz, pela luz do Espírito Santo, selo do Espírito no seu coração, vive em novos termos, novos padrões, novas relações. Provam sempre o que é agradável ao Senhor. Verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Diz Paulo assim, olha, cuidado para vocês não serem pegos em cumplicidade. Evidente que Paulo não está dizendo assim, fechem-se monasticamente na protegida igreja física, não convivam com ninguém que não seja luz, não é isso que ele está dizendo. Apenas diz ele, não sejam cúmplices nestas obras, vivam para iluminar a escuridão, não para se tornarem vocês mesmos outra vez trevas. Verso 12, porque o que eles fazem em oculto, o só referir, o só mencionar é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Há aqui um jogo de palavras, uma insistência retórica, redundante, nos termos desse argumento precioso. Vocês são luz. Luz ilumina. Luz, por iluminar as obras infrutíferas das trevas, acaba incomodando os cantões escuros da vida. Acaba perturbando quem vive em trevas. E aqui abro um parênteses para trazer um pouco para a experiência de todos vocês. Eu tenho certeza que vocês vivem isso. Uma situação que parece ambígua. Gente que não conhece Jesus, que convive com você e que se sente incomodado pela sua vida, pelo seu comportamento ético, pela sua experiência de manifestação da realidade de Jesus. Eu não estou falando de pregação verbal, estou falando do seu comportamento de luz. Tem gente que se incomoda com isso, sem que você assuma áreas de santarrão, de melhor que todo mundo, não é isso não. Você vivendo de maneira humilde, simples, a beleza do Evangelho, gente ao seu lado que se incomoda. Você já viveu isso? Já experimentou isso? E ao mesmo tempo, gente sem Jesus que se sente profundamente atraída, justamente pela luz que você, na sua experiência pessoal cotidiana, manifesta. Então, a luz expõe o mal e ao mesmo tempo atrai para si, evangelisticamente, muitos que vivem em trevas e que se sentem perturbados com sua própria condição. Paulo disse, o que eles fazem em oculto,
até o referir a vergonha. Mas à medida que a luz começa a perpassar esses cantos mais escuros da vida, por meio da sua jornada, do seu andar, do meu andar, do andar da igreja, você começa a expor, sem querer, por assim dizer, as trevas, onde quer que elas estejam e se manifestem. É um comportamento que faz antítese ao comportamento típico, característica das trevas, incomoda, perturba, cria antagonismo, cria resistência, eventualmente separa relações, mas ao mesmo tempo atrai muita gente a Jesus e aos caminhos da salvação, exatamente porque a luz manifestando-se aí. Verso 14, segundo os vários comentaristas desse texto aqui, Paulo faz citação a um hino comum, corrente, possivelmente usado nas ocasiões de batismo, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Maravilhosa expressão, síntese da bênção da salvação. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, experiência da ressurreição pela qual nós passamos em Cristo, e Cristo te iluminará. Paulo avança no versículo 15 para um terceiro argumento, que é motivador, que é impulso, que é desafiador quanto a vivermos segundo um comportamento que cabe, que convém aos santos separados, feitos agora filhos de Deus pelo sangue de Jesus. Diz ele no verso 15: portanto, vede prudentemente como andai, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Terceiro argumento de Paulo aqui, que se soma àqueles dois que eu mencionei anteriormente, coisas que são convenientes ou não, sermos templo do Espírito Santo, mas agora ele diz, haverá um julgamento no futuro. Ele diz, o passado era o passado de trevas, agora vocês são luz. Segundo argumento da vida na luz. O terceiro argumento é o argumento da sabedoria. Diz ele, olha, vocês, crentes em Cristo, são sábios. Os cristãos são sábios, porque andam com Deus todo sábio. Então, cresçam nos termos da sabedoria de Deus. Tiago me exorta, você, a igreja, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, peça porém com fé, não duvidando. Os crentes têm em si o germe, por assim dizer, da sabedoria de Deus, que precisa ser desenvolvida a cada dia, a cada hora, nas minhas decisões, no meu comportamento, na minha experiência rotineira, habitual, cotidiana. Vocês são sábios, comportem-se como sábios. Diz ele aqui, andem prudentemente. Não é me tornar um esquisito, com medo de tudo, com medo da vida, com medo de um diálogo que pode desafiar minha fé, com medo de algum tipo de conversa que não tem a ver necessariamente com a Escritura, com medo de me expor, de estudar algumas coisas para além da Bíblia, com medo de conviver com os outros que não partilham da minha fé. Não é isso que Paulo diz, mas diz, andem com prudência, sabendo que essa é uma vida séria, que essa é uma peleja grave, que existe um inimigo declarado, explícito, mas que se esconde aqui e acolá de maneira sutil, perniciosa. Cuidado com as conversas, cuidado com as ideias, cuidado com a teologia que avança para além, ou que contraria os termos da fiel e única palavra de Deus. Andem prudentemente, como sábios. Ilustra uma das experiências e das
traduções mais especiais de resultado da sabedoria de Deus na vida de alguém. Olha aqui o que é que o texto diz: usem bem o seu tempo, gastem bem as oportunidades, aproveitem adequadamente as oportunidades. O tempo, você que já estuda na escola dominical, sabe que também outra vez, no Novo Testamento há dois termos traduzidos por tempo. Há o termo cronos, que dá origem a várias das nossas palavras aqui, cronologia, cronograma, que significa esse tempo mais específico de 24 horas por dia, 30, 31 dias por mês e assim sucessivamente. Existe o termo que é o termo usado aqui, kairos, que mais trata das oportunidades, das chances que a vida me concede. Experiência do sábio em Deus, em Jesus, é daquele que não desperdiça, que não joga no lixo as oportunidades do bom uso da vida, dos recursos, da saúde, da inteligência, do tempo, enfim. E ainda diz mais: os que são sábios discernem a vontade de Deus. Significa dizer, buscam compreender a cada momento a vontade de Deus. E aqui, andar prudentemente, discernir a vontade de Deus, são ideias que se completam e que são indissociáveis. Andar prudentemente significa conhecer a vontade de Deus e nela andar, e por ela optar nas suas decisões e na sua prática de todo dia, de dia a dia. Remindo o tempo significa resgatar, comprar de volta. Você sabe quanto tempo a gente jogou fora antes de se encontrar com Jesus, não é verdade? Quanto tempo, quanta coisa de que você se arrepende. Ah, mas se eu tivesse conhecido a Jesus antes, teria feito diferente. E mesmo andando com Jesus, de vez em quando a gente faz aquele inventário que tem um toque meio nostálgico do que ficou para trás na nossa vida. Não sei se só eu que faço isso, não sei se você faz, mas de vez em quando passa assim pela cabeça da gente essa experiência de inventariar o que ficou para trás de maneira nostálgica, para dizer, puxa, perdi uma oportunidade, será que ela volta? Perdi algumas, desperdicei aqui, ali e acolá e além, mas a maravilha das maravilhas garantida pelo Espírito Santo que habita em mim é que Deus me concede a graça de começar de novo, de avançar daqui para frente, andando com mais prudência e mais sabedoria, e experimentando um milagre de multiplicação de um recurso parco, que talvez eu tenha gasto de maneira dissoluta lá para trás, mas agora ele me vem às mãos outra vez, pela misericórdia de Deus, e me ajuda a ser impulsionado a viver como sábio, gastando da melhor maneira possível cada oportunidade que viver ao lado do Senhor, eu poderei experimentar daqui por diante. Então, não seja nostálgico, não sofra ao imaginar o que ficou para trás. Arrependimento, fé, viver daqui para frente uma nova caminhada com prudência e com sabedoria. Sobre vontade de Deus, muito se poderia falar. Um assunto que eu gosto pessoalmente, amo demais. Como é que é essa história da vontade de Deus? Como conhecer a vontade de Deus? Mas para simplificar e não fazer aqui um outro estudo paralelo, basta lembrar para vocês que certamente Paulo faz referência aqui a duas instâncias. Uma delas, o tratamento da vontade geral de Deus. Quanto a essa, eu não preciso perguntar qual é. Basta estudar a Escritura e conhecê-la bem. Está aqui a expressão da vontade de Deus geral. Significa dizer, se aplica para mim e para vocês. Mas existe uma aplicação da vontade geral de Deus que tem o meu CPF, a minha identidade, a minha marca, o meu nome. Vontade de Deus quanto a uma jornada que é só minha, um caminho, um percurso
que só eu haverei de trilhar, vida afora, céu adentro. Quanto a essa vontade específica, é preciso dia a dia, hora a hora, mediante oração, reflexão nas Escrituras, sempre elas, por meio do aconselhamento com gente experiente, mais que eu, ou menos que eu, que me possa abençoar, e todos nós nos podemos abençoar, uns aos outros, a vontade específica e particular de Deus, quanto ao que fazer, a profissão, a vida, outras decisões que se tem que tomar ao longo da sua jornada, o casamento e mudanças, onde morar, enfim, tantas outras decisões críticas e capitais da sua vida, precisam refletir a vontade de Deus, a ser descoberta sempre de maneira ancorada nas Escrituras, mas com as suas aplicações específicas na forma daquilo que o Espírito Santo lhe haverá de revelar por meio dos instrumentos registrados na própria palavra de Deus. Verso 18 a verso 21, o texto diz assim: não vos embriagueis com vinho, quarto argumento para andar de maneira pura e santa, mas enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que passagem maravilhosa! Eu sei que falar passagem maravilhosa me referindo à Bíblia é ser redundante, porque toda a Bíblia é maravilhosa, mas essa é uma passagem encantadora, que desperta na gente um fogo especial. Paulo dizendo assim, olha, contrariamente à experiência de embriaguez, claro que ele faz analogia aqui, e diz o pastor John Stott, a analogia termina no que eu vou lhes dizer agora. O embriagado vive sob os efeitos e sob o controle do álcool, da embriaguez. O homem e a mulher cheios do Espírito Santo vivem igualmente sob o controle do Espírito Santo, sob a influência do Espírito Santo, diz pastor John Stott. A analogia direta acaba aí, porque daí por diante são situações antagônicas. O embriagado é dissoluto, gasta mal a vida, o recurso, o tempo, não se controla, é incontinente, contrariamente ao homem e à mulher cheios do Espírito Santo, que vivem com domínio próprio, que vivem sob o controle do Espírito Santo, que vivem controlando as oportunidades e os recursos da vida, justamente por conta da influência do Espírito Santo neles. E aqui, meus queridos irmãos, o texto de Paulo aos Efésios, que já havia mencionado um selo do Espírito, que é uma marca que acompanha a salvação. Havia mencionado no capítulo 4, um pouquinho antes do que a gente começou a ler nessa manhã, não entristeçais ao Espírito. Espírito que mora em mim se entristece, como, por exemplo, quando, por exemplo, da nossa palavra saem coisas destas inconveniências que foram citadas aqui por Paulo. Agora diz ele, sejam cheios do Espírito Santo. E aqui a bênção desse texto é a imposição de 2 mandamentos: não se embriaguem e sejam cheios do Espírito Santo. Passando a descrever 4 situações que são ditas como resultados da vida cheia do Espírito Santo, e me permito entender que, além de serem resultados de vida cheia do Espírito Santo, são também modos mediante os quais a gente vai se deixando encher mais e mais do Espírito Santo. Vejam vocês se não é assim. Resultados de vidas cheias do Espírito. Ao mesmo tempo, quanto mais esses resultados são praticados e aplicados na minha experiência pessoal, mais o Espírito Santo me enche.
primeiro lugar, diz ele, aqui vale a pena lembrar essas 4 coisas que anotei ali. É um mandamento, ou seja, crentes como nós, não temos a opção de vivermos cheios do Espírito Santo ou não. Não haverá aqui entre nós um grupo particular de gente cheia do Espírito Santo e os outros não, vivendo mais ou menos, né? Porque já tem o selo, vai de qualquer jeito. Não, o que Paulo diz é o seguinte: todos vocês, é um plural, sejam todos cheios do Espírito Santo. E isso aparece para nós na forma de um mandamento, não existe opção. E o termo de quem entende a língua no original declara: deixem-se encher do Espírito Santo, porque é obra de Cristo batizador, é obra de Deus que nos vai enchendo o tempo todo. Não existe fórmula mágica, coisas que se possa repetir mecanicamente para que a experiência de vida cheia do Espírito Santo nos aconteça. E mais ainda, o que está registrado ali, a ordem é uma ordem que indica uma ação contínua. Quer dizer, hoje eu preciso me expor ao Espírito Santo de maneira que viva cheio dele. Amanhã da mesma forma, e no dia seguinte, e assim sucessivamente, todos os dias da minha experiência pessoal. Não existe um único ato de vida cheia do Espírito e que avança até o final dos meus dias aqui, diferentemente do selo do Espírito. Um selo me foi aplicado quando do novo nascimento, esse não haverá de se repetir, mas a experiência da vida cheia do Espírito Santo, sim. É por isso que, lendo aí o texto de Atos, você vai ver aqueles que foram batizados no Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, dele ficaram cheios, o mesmo grupo, outras vezes, leia Atos, e ficaram cheios do Espírito Santo, de novo, novamente. Oraram lá pelas tantas, o templo onde eles estavam reunidos tremeu, a casa tremeu, e ficaram cheios do Espírito Santo. A ordem indica a necessidade de continuidade, todo dia, todo dia. E as 2 perguntas que coloquei ali, para você refletir comigo: como manter-se cheio do Espírito Santo? Ou perguntando por outro lado, para chegar às mesmas respostas, quais são os sintomas da vida cheia do Espírito Santo? Em primeiro lugar, comunhão no louvor, falando entre vós, com salmos e hinos, falando entre vós. Possivelmente uma referência direta a esse momento que a gente vive aqui, dominicalmente ou semanalmente, às terças, nas células, em outros eventos em que a gente se reúne para louvar ao nosso querido Deus. Reneu, meu querido, está ali ele, e eu vou tomar Reneu como testemunha. Sexta-feira, olha, não fiquem com ciúme, vou botar o Reneu aqui numa enorme saia justa. Ele não convidou todos vocês para um jantarzinho ótimo que ele fez na casa dele lá na sexta-feira. Depois você se explica com a igreja, Reneu, por que é que você não convidou todo mundo? Porque estava bom demais, gente. Muito bom. Mas convidou um grupo seleto. E lá estava eu com Moniquinha, mais 2 ou 3 casais. Então, a propósito do aniversário dele, depois vocês podem dar o parabéns para ele. Não fiquem amargurados e ofendidos, porque ele não convidou, só convidou a 2 ou 3, mas deem os parabéns, porque Reneu vai fazer aniversário nesses próximos dias. E então lá estávamos nós. Gente, que maravilha! A conversa passou por mensalão, embargos, infringentes. Desculpa, Marcelo, a gaguejada aqui no seu métier. E outros. A conversa circulou, e política, e até futebol. Eu confesso a vocês que ultimamente não tenho gostado desse assunto. Elson, por favor, me respeita, Elson.
O Elcio, quando termina o culto aqui, de vez em quando ele traz no iPad dele alguma piada a respeito do meu time de coração, do meu clube de coração. É um presbítero desaforado esse. Vem ele, né? Eu não sei o que é que ele vai me apresentar hoje no final do culto, à noite, porque o Flamengo vai jogar e eu já estou com o coração na boca. Ainda bem que eu tenho tanta coisa para fazer hoje, muito mais importante do que ver essa pelada ruim. Tudo para dizer, ó, Reneu, já ia perdendo ponto aqui. Conversa geral, deliciosa. E aí fomos agradecer aquele lauto jantar preparado deliciosamente, delicadamente pela Esther. Aí vocês conhecem o jeitinho dos dois. Não tem cerimônia. Estou sendo tão discreto aqui com o meu amigo, mas sempre que a gente se reúne para aniversário, alguma comemoração, sempre tem um discurso gostosíssimo de um de outro. Aí o Reneu falou um pouco primeiro, a Esther, Reneu, e um e outro foi falando. Meus irmãos e irmãs, lá estava o Henrique calado também, com a Fatinha. Virou uma reunião de oração. E a Esther já tinha dado a senha. Gente, vamos orar aqui e tudo, porque senão vai esfriar. Trouxe aqui um monte de coisa, rechou, não sei o quê. Esfriou geral, não foi, Reneu? Porque esfriou a comida e esquentou o nosso coração. De repente, nossos irmãos aqui, por aqui, que não mora mais aqui, está lá em São Paulo, se ajoelhou, e já a gente impondo as mãos, e veio outro. Estava a gente lá, recebendo do Espírito Santo, nos falando. Ontem o irmão, um deles que participava, me disse, olha, houve profecia naquela noite lá. A referência aqui é a essa experiência, que pode ser trivial, mas não é nada trivial. Tem um toque milagroso cada vez que a gente se reúne. Eu tenho vários amigos fora da igreja, mas sem dúvida, quando a gente se encontra é muito diferente. E a gente precisa, um deles falou o seguinte, ó, que esse que não está morando mais aqui, disse, vocês estão se encontrando pouco, estão fazendo pouco disso aqui. Não é fazer pouco no sentido de desprezar, vocês estão tendo poucas destas oportunidades, criem mais disso. A gente fica esperando ocasiões especiais, faz uma dificuldade enorme, compra uma pizza ali, aquela cascuda, meio ruim, meio dura, mas é só o pretexto para se reunir, para estar juntos e tudo, e falar entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Na igreja, o ambiente de culto, de louvor, tem que ser esse estímulo mútuo ao louvor. Salmo 95, vinde, celebremos ao Senhor, exaltemos ao Senhor, um ao outro. São poucos os momentos que a gente tem. São poucos e eles têm que ser supervalorizados, meus irmãos. Estou dizendo isso para mim. Quando a gente se reúne domingo de manhã, domingo de noite, no meio da semana, em outras situações, uns grupos menores aqui na igreja ou nas casas, onde quer que seja, falando entre vós, meu coração precisa tanto disso, eu sei que o seu também. Experiência essencialmente carismática. Quando reúnem-se os filhos e as filhas de Deus, esses que têm uma nova identidade, falam entre si, exortam-se mutuamente na direção das ações de graças e dos louvores, alguma coisa nova acontece, diferente. O Espírito Santo que cura a nossa vida enferma, que nos estimula, que nos anima. Paulo prossegue dizendo, verso 19 ainda, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Certamente aqui também referência à linguagem ininteligível que o Espírito Santo coloca, línguas dos anjos e dos homens, mas a linguagem dos salmos da mesma forma, entre nós, louvando de coração ao Senhor, gente que se coloca diante de Deus na congregação dos santos e se quebra todinho, por assim dizer, e que se deixa
colocar humildemente diante do Senhor em louvores, em gratidão, em ações de graças. Verso 20: dando sempre por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, graças. Outra vez, o exercício da gratidão, de um lado como expressão da vida cheia do Espírito Santo. Daí eu posso concluir que quem vive murmurando o tempo todo, reclamando o tempo todo da vida, não experimenta a experiência de vida cheia do Espírito Santo, não é verdade? De outro lado, quem naturalmente é grato, tem uma palavra boa, doce, não ácida, como expressão daquilo que enche o seu coração e a sua vida, dá indicação, é uma pista bem segura e interessante de que vive vida cheia do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, cada uma destas características, que são resultado, expressão viva da vida cheia do Espírito Santo, são também modos do Espírito Santo me visitar mais intensamente mais. Quanto mais me ajoelho, me congrego a vocês, a igreja, para dar graças, mais o Espírito Santo me enche, me visita, intensifica o seu trabalho na minha vida, no meu coração. Eu que tenho dele o selo, que não vou perder nunca, mas que preciso dessa porção que se renove a cada momento, a cada dia, a cada hora. Aqui me lembro de uma expressão do meu querido pai, que não era dele, mas ele citava o tempo todo, dizendo de um irmão, que quando se aproximava dessas questões, dizia assim: olha, se eu não tenho, referindo-se à vida cheia do Espírito Santo, se eu não tenho, eu quero, se eu tenho, eu quero mais, a cada dia, mais da bênção e do poder do Espírito Santo. Gratidão por tudo não significa dizer abençoar o mal, mas é em tudo reconhecer, tal como José reconheceu: vós na verdade intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Isso é gratidão por tudo. Reconhecer Romanos 8:28, que Deus governa todas as coisas, e até o mal, para o exercício da execução da sua perfeita, soberana, boa e agradável vontade. Verso 21, a quarta característica de vida cheia do Espírito Santo. E o quarto modo para que o Espírito Santo me encha cada vez mais: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pode parecer que alguns, ao se tornarem mais cheios do Espírito Santo, crescem, se tornam mais autoridade, mas é justamente o contrário. Paulo dizendo assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, vivam para servir uns aos outros. Sujeitarem-se uns aos outros significa: estejam prontos a receber a palavra de conselho e eventualmente de exortação, de estímulo de um outro. Aprontem-se, apresentem-se para servir, para lavar os pés uns dos outros. Perdoem-se uns aos outros. E segue-se do verso 22 ao 33, uma exposição profunda, nesses dias muito polêmica, que exemplifica, tomando por base a mais importante das relações pessoais, o que significa viver cheio do Espírito Santo, o que significa o preceito geral, o princípio geral de sujeição mútua. Diz Paulo: mulheres e maridos, cabe a vocês um comportamento distintivo do comportamento mundano. As mulheres
sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Quando a gente fala em casamento, dificilmente a gente usa esse texto, não é, Vanderlei? Porque senão gera né? Você percebe, poderia perceber o frisson no meio do auditório. Paulo prossegue dizendo: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Antes da gente olhar esse texto aqui, que merece uma outra exposição mais longa, e eu vou resumir aqui nesses minutos que restam, porque o assunto é tão difícil que aí as perguntas, como eu já falei, passam aqui para o Vanderlei, para o Ângelo, eles estão aqui prontos para tirar qualquer dúvida. Vale dizer que Cristo e o cristianismo resgatou para uma condição inédita, naqueles dias e nos nossos dias, a condição de alguns grupos que eram extremamente mal avaliados. As mulheres, os servos, escravos e as crianças também. Vocês sabem quanto desconforto Jesus causou a se dirigir à mulher samaritana, tanto por ser samaritana, quanto por ser mulher. Como Jesus mudou a ordem estabelecida das coisas, que tinha a ver com a desordem plantada na criação pelo pecado. Jesus e Paulo, nas suas cartas, apresentou de volta a dignidade de todos, sem distinção de gênero, de classe social. E o tema central dessa carta aos Efésios, pelo menos um deles, que é um tema âncora, é justamente a unidade que em Cristo se estabelece na família de Deus, na igreja de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 11, Paulo reforça a mesma ideia para dizer: olha, em Cristo não há judeu, não há circuncidado, não há incircuncidado, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, todos têm o mesmo status, o mesmo valor, a mesma dignidade, todos são iguais. E na família de Deus, do ponto de vista de valor, de dignidade, todos estão igualados. Pelo sangue de Jesus, pela obra de Jesus, por essa bênção que em Cristo fez derrubarem-se as barreiras sociais, de pátria, de gênero, inclusive. Mas aquilo de que Paulo vai tratar aqui, trata em outras cartas, segunda carta aos Coríntios, também na sua carta a Timóteo, textos de compreensão difícil, porque ali ele particulariza para uma situação local, o que significaria submissão da mulher ao seu marido. O que Paulo reforça aqui é uma ordem social que define diferentes papéis e não diferente valor entre homens e mulheres, entre servos e por assim e assim por diante, mas papéis diferentes que têm a ver com a regulação social, segundo o que Deus estabeleceu. Importante a gente descobrir aqui que nesse texto que trata de submissão das mulheres aos seus maridos e dos maridos amando as suas mulheres como Cristo amou a igreja, há mandamentos e deveres recíprocos e que funcionam no ideal de Deus quando há reciprocidade. Quando Paulo estabelece submissão nossa também a autoridades constituídas para o governo da vida, existe também espaço para o que está escrito aqui como sendo desobediência civil, porque existe um governo superior,
E estas expressões de autoridade para regularem a sociedade têm que ser expressões do governo superior de Deus. E casos em que você seja chamado à obediência, à submissão, em que isso implique desobediência a Deus e a sua palavra, você está livre para desobedecer, para não se submeter. Aqui não se fala a submissão servil de mulheres a um marido que é um tirano, cruel, violento, ou coisas do gênero. Faz já uns 20 anos que um casal me procurou aqui na Betânia, mais de 20 anos, que eu não conhecia, não eram da igreja. E a situação era uma situação que depois a Lei Maria da Penha veio botar um freio, pelo menos. Situação de violência em casa. E o conselho, os dois conversando comigo, o conselho foi para a mulher. Eu disse a ela: olha, denuncia esse seu marido e se separa dele. E evidentemente que naquela hora ali, o moço não ficou nem um pouco feliz com a orientação dada. Depois me encontrou na Estrada Frost, mais uma vez. Eu era mais jovem, né? E ele era forte. Mas eu acho que eventualmente até dava para encarar, né, Vanderlei? Mas não era o caso de jeito nenhum. Mas era uma situação assim, de violência, que não se enquadra absolutamente nos termos da beleza das Escrituras. Aqui nós temos o quadro diferente daquela cultura hoje implantado no nosso país. Ainda esses dias eu li, trouxe aqui para ilustrar a nossa discussão nessa manhã, um artigo que apareceu no Globo, num dos jornais dessa semana, título: Emancipadas, Integradas e Poderosas. E o articulista trouxe alguns dados das mulheres, por exemplo, na economia brasileira. 85% das decisões econômicas das famílias, segundo o IBGE, são de responsabilidade das mulheres. 37% das brasileiras são chefes de família. Aqui é uma análise econômica, um superintendente do Itaú Unibanco e mais um outro cientista político escrevendo sobre a situação das mulheres na sociedade brasileira. Acontece que no tempo de Jesus e de Paulo, o papel das mulheres, o valor, não era o papel, o valor das mulheres era terrivelmente rebaixado. Na sociedade romana, a mulher não tinha voto. O testemunho da mulher não tinha valor legal. Para os gregos, pior ainda. E na sociedade judaica, da mesma forma. E pastor John Stott cita uma oração que era clássica, repetida por outros comentaristas, em que o homem judeu orava regularmente dizendo: Senhor, eu te dou graças por não ter nascido mulher. Diariamente fazendo essa oração. Então era essa a condição, diferente do caso brasileiro, de modo que o valor e a própria aplicação de papéis variam de sociedade para sociedade. Mas o que Paulo aqui indica é um princípio de submissão por conta de um papel atribuído à mulher na composição do lar, que tem a ver com a ordem da criação, e por isso não é um papel circunscrito a uma cultura específica. Falar ou não na igreja, certamente, que Paulo ilustrou lá na carta a Timóteo, sua segunda carta, se não me engano, a primeira, aquela instrução estava circunscrita a um contexto local específico. O uso do véu, idem. Mas o princípio estabelecido aqui na criação, que Jesus
também usou para tratar do divórcio, do novo casamento, como foi no princípio, disse o Senhor, a quem lhe indagava sobre a pertinência ou não do divórcio. No princípio não foi assim. Então, a ordem da criação é citada mais de uma vez por Paulo, para indicar que, do ponto de vista da composição da ordem no lar, à mulher cabe este papel de submissão. E a gente precisa, como disse o pastor John Stott, acho que o termo foi muito bem usado, desinfetar a conotação mundana do termo submissão nos termos em que ela é usada aqui na Escritura, porque não é o termo da aplicação na cultura judaica que Jesus resgatou, da cultura romana, da cultura dos gregos, nem da cultura brasileira, que ainda é uma cultura extremamente machista. O que Paulo diz é que Deus confiou à mulher um papel, e faz analogia com a relação da igreja, a noiva, com Cristo, o noivo. A queda distorceu tudo isso, de modo que surgiram as relações de violência, de tirania, de mando, de autoritarismo, sem qualquer tipo de expressão no amor. Entretanto, Paulo havia tratado aqui anteriormente da recuperação, do resgate da nossa imagem em Cristo, para falar do fato de que existe na redenção, além da criação, um outro argumento. A redenção iguala, do ponto de vista de papéis, de relação de analogia, as mulheres, a noiva, a igreja, na sua relação com o marido redentor, o Senhor. Do ponto de vista do que está estabelecido no versículo 23, o marido é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça. Toda referência, basta olhar para o modelo Jesus, é de cuidado, de responsabilidade, sendo este Jesus também o salvador do corpo, de cuidado para torná-la melhor, mais bela, mais bem protegida, e nunca de domínio, de controle, de autoritarismo, de imposição da sua própria vontade. John Stott diz o seguinte no seu comentário: se a liderança do marido reflete a de Cristo, então a submissão da esposa, a proteção e provisão do seu amor, porque esses são os termos colocados aqui. O cabeça, que é Cristo, é o salvador do corpo, cuida da noiva, que é a igreja, da mesma forma como o marido deve fazer com sua esposa. Longe de depreciar sua condição de mulher, positivamente a enriquecerá. Então, a expressão da submissão certamente haverá de variar, assim como variam os papéis de cultura para cultura, mas sem que isso jamais possa, nos termos das Escrituras e do cristianismo, significar dominação, controle. Ao contrário, é cuidado, é responsabilidade. E Paulo, no mesmo texto, avança para falar do papel dos maridos. Maridos, qual é o verso? 25, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. São uma só carne, afinal de contas. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Do papel atribuído à mulher de submissão nos termos das Escrituras, tal como a igreja se submete prazerosamente a Jesus, Paulo passa para falar do dever do marido,
E aqui existem os termos da reciprocidade que fazem essa experiência conjugal melhorar a cada dia, desde que vivam reciprocamente nesses dois grandes e extraordinários deveres. Maridos, a vocês cabem refletir o amor ágape sacrificial de Deus na direção das suas mulheres, para fazer delas cada dia mulheres mais bonitas, mais abençoadas, mais parecidas com os ideais de Deus para a vida delas. Significa dar mais campo e espaço para que elas floresçam nos termos da sua própria vocação, que é muito mais do que ser suporte para a vocação do marido. Maridos, trabalhem para embelezar as suas mulheres, tal como Cristo faz com a noiva, para tê-la ataviada, bela, naquele tempo da escatologia dos últimos dias. E diz ele, façam isso pela lógica da redenção, tal como Cristo faz com a igreja, façam também pela lógica da união vital de marido e mulher, espiritual, feitos uma só carne. Ao cuidar da mulher, vocês cuidam dos seus próprios corpos, da sua própria vida. Seria uma insensatez não cuidar de si. Cuidem das suas mulheres como os seus próprios maridos, como o seu próprio corpo. Texto difícil, mas que precisa ser encarado e aplicado na nossa experiência de famílias de Deus. E é claro que maridos de temperamento mais forte e autoritário precisam se ajoelhar mais, todo dia, pedir misericórdia de Deus, para não se tornarem déspotas dentro de casa, no amparo, suposto amparo das Escrituras, porque a Escritura não dá amparo para qualquer tipo de comportamento autoritário dentro de casa, e vice-versa, porque também a gente pode ter o contrário. A mulher super dominadora, que por meio de um montão de ardis, pode tentar, de alguma forma, dominar seu marido. Porque o princípio da submissão mútua também se aplica no lar, em que em Cristo uns e outros precisam se submeter. E para finalizar, queria ter terminado antes para a gente fazer algumas perguntinhas aqui, desculpem, avancei muito, mas para finalizar, lembro para vocês o fato de que essas relações em família, marido, mulher, especialmente o marido na direção do cuidado para a sua mulher, são profundamente espirituais, a ponto de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, tratando sobre o mesmo assunto, dizer o seguinte: maridos, tratem com dignidade e com cuidado das suas mulheres, para que não se interrompam as vossas orações. Sabe o que é isso? O que isso quer dizer? Se marido crente não trata com gentileza, com delicadeza, com dignidade as suas esposas, não adianta orar, é melhor não orar porque não vai ser ouvido. Interrompe-se o duto de comunicação e de comunhão meu com Deus. Se assim é na vida dos maridos, da mesma forma na vida das mulheres crentes, é assunto profundamente espiritual que deve refletir a nossa unidade em Cristo, a nossa experiência com o Senhor.